Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Mas hoje a gente não está em Israel, como vocês conseguem ver aqui no fundo. A gente está em Zurique, na Suíça, e eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui da cidade e também do lado judaico de Zurique. E a gente vai ter uma convidada especial no dia de hoje. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A gente está agora caminhando na Altstadt, na cidade velha de Zurique, com a minha mãe. Ela vai ser a nossa convidada especial do dia. Shalom, pessoal, venham conhecer Zurique conosco. Então, vamos começar a nossa caminhada? Vamos lá! Vamos lá! E quando a gente fala da cidade velha, ela é realmente velha. Os edifícios que vocês estão vendo são da era medieval. Por exemplo, esse aqui está escrito Erbaut 1277. Quer dizer que ele foi construído no ano de 1277 e depois reformado em 1982. E aqui também tem muitas lojas tradicionais, que nem a Schwarzenbach, que ela é de 1864. Não o edifício, e sim a loja, ela está aqui desde essa época e eles são de café. Então tem aqui as máquinas antigas tradicionais, eles têm o que a gente chama no Brasil talvez de comida colonial, com as especiarias, chás, realmente tudo de bom e do melhor. E claro, não seria Zurique sem um monte de carros de luxo pela rua. Então aqui a gente está vendo um Lamborghini, do lado um pouco mais simples uma BMW, depois o próximo um Tesla, um Audi. Quer dizer, aqui carro de luxo é parte do dia a dia da cidade, realmente. Nada mal. Caminhar pela cidade é às vezes também como entrar num túnel do tempo, é meio mágico. Como também esse rapaz agora cantando música barroca. Realmente espetacular a voz dele, mas a gente vai juntos agora para o bairro judaico da cidade antiga. A história dos judeus em Zurique vai começar em 1270, quando finalmente eles vão ser permitidos de morar dentro da cidade. E eles constroem as suas casas. Uma delas é a que a gente está agora. A gente sabe, pessoal, quem morava aqui nessa casa. Em 1320, Mina, que era uma viúva, e ela morava aqui com os 3 filhos dela. Como vocês podem ver aqui, eles deixam a sua marca registrada. Eles vão encher as paredes de pintura que vão nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre essa família. E uma coisa super legal de pensar é que esse museu ele foi inaugurado há só um ano atrás e o resto do edifício todo ele continua sendo uma moradia. Então aqui essa zona com as pinturas da Mina e da família dela está aberto como um novo museu. Então aqui nessa pintura a gente consegue ver os brasões das casas, por exemplo a casa de Luxemburgo, as casas importantes aqui da região. E embaixo de cada brasão, bem pequenininho, está escrito o nome em hebraico. Apesar desses judeus morarem aqui na Europa e há séculos estarem na Europa, eles ainda mantinham conexão com o idioma da sua terra ancestral, com o idioma da terra de Israel. Então, em cima tem o nome em alemão e embaixo, pequenininho, o nome em hebraico. Mas a história dessa família não vai ter um final feliz. Em 1349, a peste negra começa a correr pela Europa. E também os boatos e as mentiras vão correr livres pela Europa. Em muitos lugares começa a se dizer que a causa da peste negra são os judeus. E judeus em muitos lugares vão ser mortos, perseguidos e expulsos. Isso inclui Zurique. Apesar da peste negra não ter chegado ainda aqui na cidade naquele ano, eles ouvem que vai chegar e que vai ser culpa dos judeus e eles começam a expulsar e matar os judeus da cidade. A Mina vai ser expulsa, mas os filhos dela vão falecer aqui.
Inclusive, um dos filhos dela era um rabino muito famoso chamado Moshe ben Menachem. E assim termina a história dos judeus de Zurique por 5 anos. 5 anos depois, o governo decide, não, a gente quer os judeus de volta, os judeus vão voltar a morar em Zurique, mas também não por um longo período de tempo. De novo, em 1429, os judeus vão ser expulsos da cidade e não vão poder viver aqui e nem na Suíça até o século XIX. Então, hoje a gente vai conhecer parte da história dos judeus da Idade Média e também um pouquinho dos judeus de hoje em dia, que são os judeus que voltaram a partir do século XIX. Essa pequena ruela se chama Synagogengasse, que quer dizer a rua da sinagoga. E exatamente isso, aqui à nossa direita, onde hoje em dia fica uma loja de livros, ficava a sinagoga de Zurique da Idade Média. Mas como a gente falou, a comunidade foi expulsa e toda essa zona aqui vai deixar de ser judaica por séculos. Agora a gente vai pegar o bondinho para Wiedikon, que é o bairro onde hoje em dia a maior parte da comunidade de Zurique vive. Hoje em dia vivem 6.000 judeus em Zurique e em toda a Suíça é um total de 20.000. E aqui no bairro judaico eu quero levar vocês para entrarem comigo numa loja chamada Kosher City. Kosher é como se chamam as leis alimentares judaicas. Quer dizer, a gente vai entrar numa loja onde tem produtos de comida kasher. Vamos entrar e ver o que tem lá dentro. Então, todos os produtos desses supermercados seguem as leis tradicionais da alimentação judaica. Por exemplo, não vai ter salgadinho com sabor bacon. E para quem tem curiosidade de saber a origem dessas tradições, elas são versículos bíblicos do Antigo Testamento. Por exemplo, aqui embaixo eu vou colocar onde está escrito sobre a proibição do porco, também a proibição de frutos do mar. Vocês não vão encontrar aqui nem camarão, lula, polvo. A gente vai encontrar coisas tradicionais judaicas como o pão ázimo, mas também produtos trazidos de Israel. Então vocês podem ver que esses aqui estão todos escritos em hebraico. E olhem que bonitinhos guardanapos escritos Shabbat Shalom, um sábado de paz, mas também aqui do lado está escrito Shabbos ou Shabbes, que é a versão Yiddish dessa mesma frase. Yiddish é outro dialeto judaico que é falado comumente aqui na Europa, nas comunidades ortodoxas. A comida em Israel não é nada barata, mas a Suíça consegue ser ainda mais cara e a comida kasher ainda é um pouco mais cara aqui na Suíça. Então, os preços realmente do supermercado aqui são salgados, mas também sempre a gente tem que colocar em proporção aos salários. Os salários da Suíça aqui são mais altos que os do Brasil e também mais altos do que os de Israel. Na nossa frente, a gente está vendo a fachada da sinagoga Agudat Achim, uma das várias sinagogas que tem aqui em Zurique. 10 minutos caminhando daqui, a gente vai chegar na padaria que se chama Ma'adan, que é a padaria judaica mais famosa aqui de Zurique, e me falaram que realmente é imperdível. Tem realmente de tudo aqui, doce, salgado, coisas tradicionais europeias, também como coisas tradicionais israelenses. Vamos esperar eles terminarem de pedir a comida deles, e aí a gente vai escolhendo o que a gente vai querer. E claro, tem uma grande variedade de pães. Os pães são importantes na cultura judaica desde os tempos bíblicos, e inclusive a gente vê aqui também halá, que é o pão tradicional do Shabat, do sábado. Para quem quiser, eu vou deixar no link aqui em cima a receita para halá. Mas de mãos vazias eu não podia sair da padaria, então eu comprei um shorle, que é tipo uma água com gás misturada com suco de maçã, e também um bretzel, mas não um tradicional, e sim esse bretzel aqui com amêndoas, e ele tá com uma cara ótima, então betevon, como a gente diz em hebraico. Bom apetite! Vale muito a pena! Aqui na nossa frente a sinagoga que se chama ICZ,
Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa frase escrita em hebraico na frente. É um versículo bíblico de Isaías e está escrito: Ki beiti beit tfilah ikara lekol ha'amim. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E na minha opinião é uma frase perfeita para estar na entrada dessa sinagoga. Eu perguntei há pouquinho qual um dos lugares favoritos da minha mãe aqui na cidade de Zurique e o que ela respondeu? Um dos lugares que eu mais gosto aqui de Zurique é esse jardim botânico. Tem uma parte externa linda com flores, jardins, canteiros, mas essa parte eu acho sensacional, que é uma espécie de uma estufa enorme com muitas espécies, né? Aqui é um ambiente tropical, então tem espécies da Venezuela, da Costa Rica e também do Brasil. E esse lugar também, além das plantas, também tem alguns animais, tem alguns pássaros aqui dentro com sons maravilhosos que dão um eco e é encantador. É um lugar que eu gosto muito de vir, inclusive trazer meu neto, porque essa estufa aqui fica bem pertinho da casa deles. Aqui dentro dessas estufas, a umidade e a temperatura são controladas e é muito bonito porque a umidade é controlada aqui em grande parte por laguinhos e cascatas que tem aqui dentro, então dá realmente uma sensação de a gente estar na natureza. E mãe, tem uma pergunta que me mandaram algumas vezes, que vocês mandaram algumas vezes, o que... Dá para ouvir os passarinhos. O que a minha família acha do canal aqui no YouTube, então o que tu acha de eu estar além de guia agora também aqui com um canal no YouTube, dando um pouco de youtuber? Olha, eu acho assim sensacional, eu acho maravilhoso, surpreendente e na verdade eu acho que isso é tão natural da tua parte que tu não planejou isso, que isso foi realmente algo que aconteceu assim espontaneamente. Eu acho que talvez esse seja um dos segredos, a tua espontaneidade, né, para mostrar os lugares, para a tua preocupação de dar detalhes para as pessoas. Eu acho realmente sensacional. Eu mesma, da minha casa, fico esperando os vídeos para ver não só a Aline, mas também os passeios sensacionais que ela faz com a gente, com todos nós. Então tu aprova o canal? Eu amo o canal, eu sou muito fã, sou também fã lá especial. Então, pessoal, se vocês, assim como minha mãe também, querem acompanhar o canal, não esqueçam de se inscrever nele. Tem vídeo novo todas as quartas e domingos e às vezes uns videozinhos surpresas por aí também. Então, em nome da minha mãe, em nome do meu nome também, um grande beijo para todo mundo e a gente se vê na próxima.